Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui a mais um webinar com o tema de planejamento e controle de obras. Hoje recebendo aqui o Aldo Matos, que é uma referência aí na engenharia civil, tanto no Brasil e no mundo, né? Tanto para mim quanto para os colegas aí. Então é uma grande honra poder te receber aqui, viu, Aldo? E para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Bretas, sou especialista em gerenciamento de projetos e venho produzindo aqui esses webinars em média aí a cada 15 dias aqui no LinkedIn, para que a gente possa compartilhar aí conteúdo, né, conteúdo de qualidade e crescermos e evoluirmos juntos. Eu vou passar a palavra aqui para o Aldo, para ele poder fazer a apresentação dele inicial e a gente dá início aqui à nossa pauta. Pode ficar à vontade, Aldo. Opa, muito obrigado, é um prazer para mim estar participando desse programa de entrevistas que você conduz. Eu, rapaz, aprecio muito quem tem essa vontade, ou essa força de vontade, de fazer programas de divulgação, de entrevista, de compartilhamento de conteúdo técnico, pelo prazer de disseminar, porque é um evento gratuito, né? E que tem por objetivo atrair mais pessoas, nivelar informações, trazer tendências, e dar ali um empurrãozinho aí, que falta muitas vezes para que as pessoas tenham mais ímpeto aí para se aprimorar em diversos assuntos, no nosso caso específico aqui, de planejamento e controle de obras. Tá certo, agradeço aí pelas primeiras palavras. Pessoal, e quem já estiver aí pode dar boa noite. Se quiserem também enviar suas perguntas, podem usar o chat aí para perguntar. E vão dizendo em que cidade vocês estão, porque assim nós temos uma noção da abrangência geográfica do... Justamente, quem tiver aí, dá boa noite, puder falar, né, a localidade, e se quiserem perguntar aí também, fiquem à vontade, porque a gente gosta de interagir, né? Não gostamos aqui de ficar sozinho de forma nenhuma. Então, vamos dizer assim, o evento é para vocês, né? O conteúdo aqui vai ser compartilhado, e aproveitem isso aí, porque com certeza vocês vão sair melhores do que estão entrando aqui, tá certo? Então, tem o Richard de Bauru, São Paulo, o Tiago de Linhares, do Espírito Santo, já deu uma boa noite aqui, o Igor, boa noite, ansioso pelo conteúdo, Felipe, não falou ainda de onde mas nós vamos conversando. A Virgínia de Mariana. Mariana, eu morei alguns anos lá. Rio Claro, Igor, a turma vai entrando. E para a gente dar início aqui à nossa pauta, né, Aldo, hoje nós temos aí um cenário de muitas mudanças, né? Tudo hoje é extremamente volátil, o que valia ontem já não vale hoje. E isso é uma realidade em projetos, em obras, da mesma forma. E a gente tinha, né, eu que sou certificado PMP, dentro do PMBOK, vamos dizer assim, um passo a passo de elaborar um processo de planejamento e controle, definir as atividades, estimar recursos, durações, montar o cronograma. E hoje o próprio PMBOK, né, o planejamento, ele é um domínio de desempenho, né, é um grupo de tarefas críticos aí para a execução, né, de um projeto, de uma obra, mas ele não é mais tão prescritivo, né, de ter que seguir ali o by the book, até mesmo, acho que em função das adaptações que a gente sempre tem que fazer. Então, acho que a minha primeira pergunta aí para você, como que a gente pode elaborar um bom processo, né, de planejamento e controle de obras, considerando o cenário que a gente vive aí, né, e os diversos desafios que a gente pode enfrentar? Bom, primeiramente, é necessário, antes de responder o como, pensar no o quê.
né? O que vem a ser planejar? Planejar é olhar para frente, né? Planejar é olhar para o desconhecido. É uma jornada que você ainda vai empreender. Então, nesse caso, para que essa atividade do planejador tenha a maior probabilidade de êxito, é necessário que ele comece dominando as ferramentas ou as etapas, não vou falar de ferramenta não, as etapas que compõem um planejamento de uma obra típica. A primeira dessas, isso aí é um gato, viu, que está aparecendo aí do lado. Tem dois gatos aqui. Tá é ao vivo, então de vez em quando aparece uma coisa. Tá vendo? Eu planejei tudo, já apareceu aqui, eu vou ter que falar daqui a pouco do gerenciamento do risco e daqui da gestão da recuperação dos atrasos. Mas vamos voltar. Então, para eu ter um planejamento bem feito, a primeira coisa não tem nada a ver com planejamento. Eu preciso ter o escopo daquilo que eu vou fazer. É o planejador que faz isso? Não. É o projetista, quem está concebendo aquele empreendimento, porque esse é o dado de entrada do planejador. O primeiro grande dado de entrada é esse, é o escopo. O que eu preciso fazer? E aí o que a gente nota é que muitas vezes o trabalho que o planejador se propõe a fazer lá no início ainda não tem para esse trabalho o projeto todo definido. Aliás, isso está ficando cada vez mais comum quando você pega, por exemplo, uma contratação integrada. Eu vou fazer um trabalho que eu estou fazendo exatamente aqui em Salvador, uma avenida, e como é uma contratação integrada, o escopo era ainda relativamente fluido, você sabia que era uma avenida do ponto A até o ponto B, com alguns viadutos, mas o planejador, assim como ninguém da obra, sabe se esse viaduto vai ser metálico, se esse viaduto está sendo em concreto, porque o próprio desenvolvimento do projeto executivo está tendo uma concomitância com a obra. Mas ele já sabe, por exemplo, quais são as escavações que precisam ser feitas, né? Ele já sabe o trabalho de terraplenagem. Então, esse domínio do escopo, o que precisa ser feito, é a primeira preocupação que o planejador deve ter. Esse é o primeiro ingrediente para depois ele sair lá no final com o cronograma. Bom, isto posto, vamos imaginar aqui que ele saiba o que ele vai fazer. É um prédio de 20 andares, é uma linha férrea de 50 quilômetros, é um estádio de futebol para 10 mil espectadores. Aliás, eu tenho que lhe dizer que meu filho me pediu para ir para o futebol hoje, eu não levei porque tinha feito esse compromisso com você aqui. Mas... É uma honra. Então, é isso, tá? O primeiro é dominar o escopo. Porque, olha só, o escopo, eu, então, de posse do escopo, é que vou fazendo aquela decomposição do todo em partes cada vez menores. É a questão da EAP, a estrutura analítica do projeto, certo? Eu quero até que, se você souber aí como é EAP em inglês, como é que se diz? Estrutura analítica do projeto. Faltam duas letrinhas. Bota aí, quem sabe. Essa mas é para o público aí. Essa EAP, então, quando a gente vai fazer, eu, como planejador, hoje eu já não sento aqui no computador para ficar puxando barras, mas quando eu vou fazer uma validação de um cronograma, daqui a pouco eu explico o que vem a ser isso, o primeiro trabalho que eu faço ô planejador, esse cronograma que você me entregou contempla 100% do escopo da obra? Pergunta tola, né? Mas você acredita que mais de 70% das vezes a resposta é não? Por que não? Porque às vezes entraram novos componentes da obra, a obra teve um aditivo, a obra precisou espichar a linha de transmissão, ou apareceu agora um serviço adicional, e muitas vezes o planejador é engolido pela rotina da obra e o cronograma, por essas razões, termina estando defasado. Então, essa é uma pergunta. Aliás, eu fiz um trabalho outro dia de validação de um cronograma,
aqui de uma mina aqui no interior da Bahia. Eu esqueci de dizer que eu moro em Salvador, né? Esse cronograma, o primeiro trabalho foi esse. Esse cronograma que você me entregou, que mostra que a obra vai estar pronta para entrar em operação comercial no mês tal, ele contempla todo o escopo, e aí tinha alguns pacotes de trabalho que ainda não estavam plenamente definidos, mas o planejador já tinha colocado lá a melhor estimativa dele, de 2 meses, isso aqui. Porém, depois ele tinha que começar a ir desmembrando essa porção aí do cronograma. O segundo ingrediente, primeiro foi o projeto, né, para a gente ter a EAP. O segundo é o planejador ter uma noção de produtividade. Por quê? Mas produtividade não é para o orçamentista, porque aqui é onde o cronograma e o orçamento se entrelaçam. Porque, veja só, eu vou puxar uma barra aqui, que é a pavimentação dessa rua aqui, ok? Para eu dimensionar o tempo, eu não preciso saber qual é a produtividade, quantos metros cúbicos por hora, ou quantas toneladas por dia, ou quantos metros por hora, etc. Preciso, seja para descer tubo numa vala, seja para pintar alguma coisa, seja para fazer soldas, seja para fazer montagem mecânica, seja para fazer escavação, tudo eu preciso do índice, de onde eu tiro a produtividade. Normalmente, como o orçamento, nas condições normais de temperatura e pressão, já foi feito lá atrás, eu tenho que buscar do orçamento qual foi o índice que o planejador utilizou. E eu posso tirar isso, por exemplo, da composição de custo unitário lá, em que eu pego aquele índice que aparece, o inverso do índice é a produtividade. Então, eu vou montando aqui o meu cronograma com essa noção de duração. Agora, veja só, eu ainda não estou sentado na frente do computador, aqui no MS Project ou no Primavera, fazendo o cronograma. Ou não, você já tem as atividades, você já tem a duração, é porque tem uma etapa, e eu acho que muitos dos cronogramas pecam, é porque essa etapa que eu vou dizer é feita de forma deficiente. E que etapa é essa? É a determinação do fluxo do trabalho, da lógica. Quem vem antes de quê? Porque quando eu sento na frente do Project ou do Primavera, não tem uma coluna lá para eu informar a predecessora daquela atividade? Sim. Né? A predecessora da concretagem do pilar do 10º andar é a forma do pilar do 10º andar. E a predecessora da forma do pilar do 10º andar é, sei lá, a concretagem da laje do pilar do 10º andar. Mas o que eu vejo em muitas construtoras, e isso determina muito do destino do cronograma, é que quem faz esse encadeamento é o planejador, que muitas vezes sequer está na obra, que muitas vezes sequer tem vivência daquele tipo de obra. Então, essa hora de fazer a lógica, a escola que eu tive, não é a escola faculdade, não, a escola da vida que eu tive, me disse o seguinte: nessa hora, o planejador tem que trazer para dentro, né, a produção, ele tem que trazer o pessoal de equipamento, se for uma obra de infraestrutura, porque essa forma de fazer, às vezes o planejador pensa, mas a equipe executora vai fazer de outra maneira. Vou dar um exemplo singelo que eu vi num prédio aqui em Salvador. Era para fazer o estaqueamento de um prédio, né? Aí era para cravar as estacas. E o planejador dividiu em lotes, que era da entrada do canteiro para dentro. E o pessoal da obra começou a fazer a cravação da estaca no fundo do canteiro, um terreno
assim, retangular, comprido, certo? Por quê? Porque o pensamento do pessoal da produção eu vou começar lá do fundo e venho saindo, vou cravando aquilo, faz-se o bloco de coroamento, eu solto logo o pavimento e vou vindo, eu vou meio que limpando o canteiro. E se eu estiver indo de dentro de fora da rua para dentro, eu vou ter mais congestionamento, etc. Aí o que aconteceu? Como esse cronograma chegou por e-mail, segue, anexo, o cronograma. Quando o cara abriu, olhou que não era o plano que ele tinha em mente, automaticamente o cronograma caiu em descrédito. Ou seja, o cronograma deixou de ter o seu principal intuito, que é de servir de amálgama, para que todo mundo esteja atirando na mesma direção. Entendeu, Bretas? Então, essa questão de, na hora de fazer a lógica, imagine, então, que eu vá fazer uma hidrelétrica, que eu tenho acesso por um lado do rio, eu tenho acesso por outro lado do rio. Se o planejador for fazer isso sozinho, é muito complicado para ele. É melhor ele fazer uma sessão assim, que não tem nada com MS Project, não tem nada com Primavera, não tem nada com computador. É num quadro negro lá, com o giz. Essa é coisa de velho, né? Quadro negro com giz. Mas lá, um papel pregado na parede com uma caneta. Vamos pegar aqui a planta da obra e ver como nós vamos fazer. Nós vamos pelo outro lado, nós vamos por aqui, nós vamos fazer uma ensecadeira e aí por cima da ensecadeira eu atravesso para o outro lado do rio e começo por lá, ou não. Ou aí a gente começa a ter esse trabalho colaborativo. Aliás, essa é uma palavra que está na moda aí nos sistemas de gestão. Colaborativo. Estou falando muito, né, rapaz? Mas eu tô deixando você falar, que eu tô com a pauta aqui, tá na tolerância. Mas é importante você tocar nesse assunto, porque assim, a gente volta mais uma vez aí, o papel aceita tudo, né, Aldo? MS Project, claro, Primavera. Claro. E, então, assim, enviar um cronograma da cabeça, né, de um operador de software, que às vezes até conheça alguma coisa, mas sem conversar com quem executa, com certeza não vai ter um bom resultado, né? E o planejamento é uma atividade crítica, e para que ele seja eficaz, né, se tem uma visão holística, né, uma visão do todo, é importante aí a colaboração de toda a equipe no trabalho. E até entendo que o conhecimento do software aí, claro que ele é importante, né? A tecnologia, Primavera, MS Project, Combin hoje tem o Navisworks, que você acompanha, né? A obra vai subindo e você vai atualizando o cronograma, você vai vendo ela de fato sendo construída ali, mas o trabalho ele tem que ser extremamente colaborativo, né? Não tem jeito de ser dessa forma, de ser de outro jeito, né? É o que você falou, a escola da vida é essa, e assim, isso não muda, né? Isso já vem aí de muito tempo. Agora, todos os passos que você falou aí são extremamente importantes, né? Mas a nossa realidade, muitas vezes, nós não temos, né, o escopo definido. Então, quando a gente não tem esse escopo, o planejador ele acaba sendo pressionado a ter que fazer alguma coisa, né? E aí que começam os problemas, né? Porque às vezes o projeto tem um grau de maturidade baixo, ele não permite você planejar, mas aí o cliente vem com, não, você tem que planejar, mas vai planejar o quê? Se não tem um escopo definido, né? Então, aí é a história que a gente conhece, né? Os problemas vão aparecendo aí na obra aí para tudo quanto é lado. Mas, realmente, tudo que você falou aí é o passo a passo, né? Isso tem que ser feito. Agora, a partir do momento que a gente tem um cronograma, né? Um planejamento elaborado, que realmente aí foi feito, né, com toda a equipe, dentro da obra, o que você recomenda, né, em termos de processos de atualização e acompanhamento, uma forma de deixar isso mais visual
né, para que todos estejam engajados ali no mesmo objetivo e até mesmo medir, né, se o planejamento está sendo eficaz. Porque uma crítica que hoje é menos, mas alguns anos atrás eu acho que era mais, eu já ouvi assim, para que engenheiro de planejamento? Isso vai encarecer minha obra, é um custo. E eu sempre fui contra isso, porque, né, a gente que planeja e gerencia projeto, a gente sabe que isso agrega valor, e tem que agregar valor. Acho que é nossa responsabilidade, enquanto responsável, né, pela tarefa, mostrar o valor que ele traz ali para o processo, né, para o projeto como um todo. Eu penso o seguinte, veja só, o processo de fazer o planejamento, eu vou dar em geral no Brasil a nota 6, ok? Entre 6 e 7. Fazer o cronograma e aí começa a obra. Aí a gente vai para uma outra etapa que eu vou dar nota 4 para o Brasil, que é o quê? A atualização do cronograma. E para que a atualização do cronograma precisa ser feita? A primeira resposta é para que eu consiga continuar a saber onde está o caminho crítico da minha obra. Porque o caminho crítico, que é aquela sequência de atividades que determina o prazo da obra, pode, ao longo do desenrolar da obra e ao sabor dos acontecimentos, mudar para outro grupo de atividades. Pode ser nessa minha obra que a alvenaria estivesse no caminho crítico, mas depois, por causa de um atraso daqui, uma culpa de fornecimento dali, uma chuva de acolá, agora a alvenaria não está mais. O que está agora no caminho crítico é a instalação elétrica, por exemplo. E o engenheiro da obra, engenheiro de produção, na história do Homo sapiens, o espécime mais otimista. O engenheiro de produção sempre acha que ele consegue tirar o atraso, né? O engenheiro de planejamento já é um pouco mais realista, né? Pé no chão. Mais pé no chão. Porque está vendo as coisas. E aí, onde eu acho que mora o erro, é que a gente não tem no ciclo das obras essa figura da atualização. Eu participo muito de arbitragem. O que é arbitragem? O cliente brigando com a construtora, ou porque a obra atrasou, ou porque surgiu serviço novo, ou porque a construtora ficou parada por falta de liberação de área, por atraso na desapropriação. Já vi essa história aí, né? E aí, para se resolver esse problema ligado a prazo, quem deu causa a esse atraso, aquele outro atraso, a gente vai atrás de uma peça tão óbvia que é o cronograma. Vocês acreditam que em muitas arbitragens de construtora grande, o cronograma que eles apresentam é o da proposta? Imagine, 2 anos antes. Aí o cara diz, não, meu cronograma é esse aqui, ó, eu previ fazer a obra assim. Doutor, você previu para fins de entrar no certame licitatório. Mas para fazer uma obra dessa duração, você tinha que ter um cronograma e ir atualizando esse cronograma e ir apresentando a seu cliente, porque aí o cronograma passa a ser uma peça bilateral, certo? Essa parte do acompanhamento, eu noto que a gente não faz muito bem. Mas não é porque o nosso engenheiro não seja bom. É porque, muitas vezes, o engenheiro de planejamento, vamos botar aí entre aspas, é também o cara que fecha a medição do subempreiteiro, é o cara que faz pedido de compra, é o cara que faz PowerPoint para o diretor da obra, é o cara, outro dia fui numa obra, cadê o engenheiro de planejamento? O rapaz foi buscar o cara da Caixa no aeroporto. Porra, é o engenheiro de planejamento que tem que buscar o camarada da Caixa Econômica no aeroporto, tá tudo errado, né? Porque fica aquelas funções que não têm os contornos muito bem definidos. E aí, então, esse processo de acompanhamento, você sabe que essa deficiência me gera muito serviço aqui na minha consultoria. Esse dia me ligou um colega, esse dia não, tem uns poucos anos aí, me ligou um colega que tinha
me dito o seguinte: Aldo, eu estou construindo, era curiosamente aqui em Salvador, eu estou construindo um prédio muito alto, moderno, e esse prédio, que era de uma determinada empresa, eu não estou confiando, porque eu entrei na obra agora, já pelo meio, eu não estou confiando no meu cronograma, porque com a minha experiência, eu sei que a gente não vai terminar nesse prazo final aqui que o cronograma está mostrando. Mas eu queria que alguém de fora, que não tivesse contaminado aqui, desse uma olhada para ver se esse cronograma para de pé. Aí eu comecei a olhar. É como se fosse um livro, certo? O escopo. Deixa eu dar uma olhada. Tem tudo aqui nesse cronograma? Até tinha, certo? Aí tem, não, tá tudo aqui. Aí alguém disse, mas ô fulano, olha aí o 10º andar. Tá, como é que tá o 10º andar? Aí estava escrito museu, porque o 10º andar do prédio ia ser um museu. Depois o projetista mudou para auditório. E agora já estava como, sei lá, era mirante. Aí eu digo, ih, rapaz, ó, eu achando que estava o escopo todo aqui, mas já estou vendo que está mais ou menos. E aí, veja só, esse prédio, eu notei que no caminho crítico, eu digo, deixa eu ir nos fundamentos. Onde é que está o caminho crítico? Porque o caminho crítico é o que dita o prazo da obra. Eu disse, não me interessa o que já passou, porque falta metade da obra, deixa eu olhar o cronograma dessa metade que vai ser feita, não é isso? Aí peguei lá e perguntei o seguinte, pergunta tola, rapaz, eu sou o rei das perguntas tolas. Aí tinha uma tarefa, era o drywall por andar. Aí estava lá uma semana. Eu digo certo, estava no caminho crítico, estava. Aí faltavam 10 andares, o prédio era bem alto, faltavam 10 andares, tinha lá 10 barrinhas de uma semana nessa tarefa do drywall. Aí eu perguntei à menina lá do planejamento, ô Maria, nos 10 primeiros andares, quanto tempo levou para fazer o drywall de cada andar? Aí ela foi lá atrás do negócio e me trouxe. Nenhum tinha durado uma semana. O melhor tinha durado 9 dias. Você concorda comigo que esse cronograma tá esquisito? Totalmente. Porque, além da atualização, tá faltando a validação. A validação. Essa sequência construtiva é como a obra realmente está fazendo, é como a produção está avançando na obra. Esses prazos estão bem atualizados, estão bem dosados. Isso fora a própria atualização do que foi feito para a gente ir jogando as atividades para frente. Então, eu lhe expliquei aí o que era a atualização e, ao mesmo tempo, eu já dei uma pincelada no que é a validação do cronograma, que é algo bastante útil. Outra coisa que eu não gosto, cronograma que eu pego e que tem barras desse tamanho. Eu peguei um cronograma que tinha uma barrona desse tamanho, revestimento interno. Me diga aí, revestimento interno vem a ser o quê? O quê? Como que controla, né? Uma tarefa desse tamanho. É um saco de gato isso aí. Porque lá dentro tinha carpete, lá dentro tinha impermeabilização, lá dentro tinha pintura, lá dentro tinha gesso, lá dentro, tudo dentro dessa tarefa. Duração 180 dias. Não, tá tudo errado, doutor. Tá tudo errado. Como é que eu vou saber se eu estou atrasado ou adiantado nessa tarefa? Porque o cara que vai atualizar essa rede diz assim, revestimento interno, como é que tá? Em andamento. Não quer dizer nada essa informação. Então, boas práticas. Você tem que ter pacotes de trabalho. A minha regra não pode passar de 2 semanas. Não pode passar de 2 semanas. Sua maior atividade não pode ter duração de mais do que 10 dias úteis. Porque se esse serviço for maior, você consegue desmembrar. Primeiro andar, segundo andar, fachada norte, fachada sul, se for uma rede coletora de esgoto, do PV1 até o PV10 ou até o PV5. Se for pavimentação, da estaca tal até a estaca tal, porque é com pacotes pequenos que você consegue ir vendo se você está atingindo a programação. Entendeu, Leonardo? Isso. Essas são minúcias
que a gente vai aprendendo com o tempo e também quando a gente vai estudando boas práticas, vai vendo as cartilhas, vai vendo palestras, vai conversando com colegas que têm um pouco mais de experiência, aí você começa a ir juntando essas peças e o seu próprio próximo cronograma já começa a ter, assim, uma robustez maior do que o anterior que você fez. Diga. Isso que você falou é muito claro, porque se você tem, né, uma tarefa muito grande e essa tarefa está lá no cronograma, mas assim, você não tem condição de medir, né? E o que não é medido não é gerenciado. Então fica um papel que, né, tá lá para inglês ver. Deve ser porque o cliente pede e acaba que assim, aí você tem uma mão de obra de planejamento que é desperdiçada, né? Porque não se usa a ferramenta, né, cronograma, o planejamento, da forma que ele deveria ser utilizado, né, para que seja aí um grupo, né, de atividades realmente que agreguem o devido valor ali para o projeto. Mas tá certo. A gente, seguindo aqui a nossa pauta, né, a gente falou aí de vários problemas, mas já entrando, tendo atraso dentro de obra, né? Como que fica a questão de elaboração de planos de ação? Questão de custo de obra e os fatores que mais geram atraso dentro dos projetos, seja mega projeto, né, obras grandes ou obras pequenas, como que a gente trata, né, a questão de replanejar, de ter que fazer algum plano de ação, custo disso, alguma ferramenta que a gente possa avaliar a ação, se ela vai custar tanto, mas qual o benefício que ela vai trazer. Ou, às vezes, é um valor que vai ser investido a menos, mas também não vai atender o cronograma que você precisa para entregar o projeto ao cliente. Como que fica, vamos dizer assim, a mitigação do risco já tendo acontecido, né, o atraso? Olha, a questão do atraso, a gente precisa separar aqui o preço, o custo e o prazo. Ok. O atraso pode e deve ter a sua origem mapeada. Quem foi que deu causa àquele atraso? Porque você há de convir comigo que o atraso pode ter sido gerado pelo cliente, pelo contratante da obra, que disse: fulano, espera aí que eu vou rever o projeto. Você ficou sem frente de serviço. Você está seguindo com uma linha de transmissão, o cara disse: opa, não dá para você seguir porque essa desapropriação ainda está em andamento. Espera aí que daqui a 2 semanas eu lhe dou a liberação. Esse atraso aí, nesse caso, está bastante configurado, é meio óbvio, que pertence, ou que é atribuível ao dono da obra, né? Ao contratante. Agora, nós temos também o atraso, que é por problemas do próprio construtor. E aí existe uma série de causas. Primeiro, ele fez um cronograma otimista. Ele achava que ia lançar 50 metros de tubo por dia, mas ele só consegue 30. Então, esse atraso, ele não pode cobrar do cliente dele o tempo adicional que ele vai ficar mobilizado na obra, né? Outro ponto é a questão do suprimento. Suprimento. Que, aliás, suprimento joga um jogo diferente da produção e da engenharia em boa parte das obras. Por quê? Porque suprimento não lê cronograma. Suprimento está sempre apagando o incêndio. Na verdade, um setor de suprimento tem que pegar o cronograma e jogar para trás o tempo que precisa para comprar aqueles determinados insumos. É assim que a gente trabalha. Um cronograma de suprimentos sai de quê? De um cronograma geral diminuindo X dias, onde X é o número de dias para aquela determinada compra. Se for tubo, é uma quantidade de dias, se for elevador, é outro, se for turbina de hidrelétrica, é uma duração ainda maior. Mas, voltando aqui, eu, ao fazer a atualização, detectei um atraso. Aí, esse atraso, veja só, eu devo recuperar ou não? Essa pergunta nem sempre é 0 ou
ou 1. Por quê? Vamos supor o seguinte, eu me atrasei, minha obra vai andar 1 mês, ok? Mas eu já comecei o meu planejamento, montando o meu cronograma para terminar 1 mês antes do prazo contratual que o cliente me deu. Eu já quis botar um buffer lá no final do projeto. Eu digo, eu vou montar meu cronograma para terminar. Se o cliente me deu 20 meses, eu vou me programar para fazer em 19. Nesse caso, esse mês adicional não vai ter multa, certo? Porque eu ainda estou dentro do prazo do cliente. Agora, prazo adicional aumenta o quê? O indireto da obra, né? Toda aquela estrutura de apoio, toda aquela estrutura de gestão é função do tempo, né? Então, muitas vezes é necessário, para eu recuperar o atraso, raciocinar o seguinte, esse atraso, quanto é o indireto que eu vou ter a mais? Versus qual é o custo para eu recuperar o atraso. Então, aqui você tem 3 variáveis. Primeiro tem o seguinte, se eu espichar a obra, eu vou ter mais indireto e posso correr o risco da multa contratual, se é que o seu contrato aí prevê multa. Muitos contratos prevêem multa. E o outro é o custo para eu recuperar o atraso. Como é que se recupera o atraso? Se eu conseguir aumentar o número de equipes, beleza, é uma maneira de recuperar. Então, uma atividade que eu ia fazer em 10 dias, com uma equipe, se eu botar 2 equipes, eu faço em 5. Se essa atividade estiver no caminho crítico, maravilha. Outra maneira que pode ser implementada para recuperar o atraso é autorizar hora extra naquela determinada atividade. Agora, veja só, nas obras a gente vê, tem uma descoordenação enorme, porque gente que não é de atividade crítica fazendo hora extra. Eu não entendo isso aí. Para mim é dinheiro jogado no ralo. Má gestão, né? Má gestão do recurso. Má gestão de quê? É obra que não tem cronograma. Esse é um indício. E eu tenho uma terceira maneira, um pouco mais drástica, é abrir o turno da noite para trabalhar. Eu estou tão atrasado. Aliás, isso aconteceu numa obra em que eu estava, em que nós tivemos um atraso brutal por causa de fornecimento, ok? De fornecimento, o negócio ia andar para frente, e aí tínhamos 2 meses de atraso para tirar. O que foi que eu fiz? É sempre em cima dos fundamentos. Fui no cronograma, vi onde é que estava o caminho crítico, e eu digo, como é que eu faço para antecipar isso? Tentar atividades que você não consegue antecipar, né? Que você não consegue fazer em menos tempo. Exemplo, uma atividade que requeira uma escavadeira. Não tem como você fazer a escavadeira e andar mais rápido, certo? Mas tem atividades que dá. Talvez, por exemplo, botar uma escavadeira maior. Aí talvez, nesse caso, sim. Ou eu estou fazendo uma atividade de montagem eletromecânica, eu estou com 6 montadores. Será que não dá para botar 8 e tirar 1/3 dessa duração remanescente? Dá. E assim fomos fazendo. E ficou tinha um determinado grupo de atividades que estava tão atrasado, segurando a obra lá na frente, que para esse grupo de atividades nós botamos a obra em 2 turnos. O turno da noite funcionava só para essa determinada categoria de serviços. Então, o planejamento ajuda muito nessa questão da tomada de decisão. E muitas vezes nas obras é empírica, chutada e, boa parte das vezes, equivocada. Isso, infelizmente, é um problema que a gente enfrenta, né? E acaba que chateia, né? Porque eu sou um apaixonado por planejamento e sei do valor que isso pode agregar um projeto, a obra,
E é uma pena, né? Infelizmente isso existe, mas a gente está aqui para isso, né? Justamente compartilhar o conteúdo, né? E a gente só muda alguma coisa em conjunto mesmo, né? Para que gere resultados. Mas a turma hoje não fez muita pergunta, viu? Não fizeram perguntas, né? O pessoal falou aqui de onde não tem intimidade de ninguém aí, viu, Brito? Ninguém, o pessoal realmente não. Ou tá todo mundo fera no planejamento aqui. Eu queria até, rapaz, divulgar que eu tenho um curso EAD de planejamento de obras que vai fazendo passo a passo, é super didático. Ele tem umas 8 horas gravadas em videoaulas e a gente vai construindo o planejamento. Eu vou mostrando todos os passos, como fazer, dicas, erros comuns, exercícios, exemplos. Tem um exercício final bastante interessante em que a gente dimensiona o prazo, em que a gente monta a lógica construtiva, e você pode encontrar esse curso aí no site do Instituto Aldo Matos, que é www.instituto.am, de Aldo Matos, minhas iniciais, né? Instituto.am. Se você puder levar essa informação aí ao seu grande contingente de seguidores. Muito bacana. É uma maneira que eu encontrei de dar uma mão. E, pois, já foi feito aí por centenas e centenas de alunos, eles gostam bastante, porque é muito didático e muito prático, entendeu? Não tem cara, assim, de coisa árida. Você vendo ali, você se vê com o capacete lá dentro da obra com a botina suja. É muito interessante, Aldo, e com certeza, né, quem já leu seus livros, né, você é uma referência, é bastante didático, bem fácil de entender, né? Acho que você tem uma capacidade de simplificar, né, as explicações complexas e realmente tornar o processo palpável. E com certeza, né, o seu curso aí é algo que não é visto na faculdade, né, na academia. É muita coisa aí da prática mesmo, do dia a dia. Então, pessoal, eu recomendo aí fortemente, né, para quem quiser se aprofundar no assunto aí de planejamento e controle de obras, faça um curso do Aldo que vai ser um diferencial aí na carreira de vocês, né? E, assim, a gente finaliza a nossa pauta por aqui, né? O evento, ele fica gravado, tanto aqui no LinkedIn, né, no meu perfil. Eu vou, daqui para frente, daqui umas 2 semanas, mais ou menos, eu também divulgo no YouTube, no meu canal do YouTube, e ele vira um podcast também, vai para o meu canal do Spotify. Então, quem gosta de vídeo, né, assiste vídeo, quem não gosta, funciona como, enquanto está fazendo alguma coisa, está dirigindo, pode ouvir aí o podcast. Alguém fez um comentário aqui, o Richard, planejamento é sem dúvida importantíssimo. Vejo que para termos sucesso, vários departamentos devem estar alinhados com a execução da obra, fornecimento de material, pessoas e equipamentos. Parabéns, Aldo. É isso aí. Obrigado. E eu vi aqui que ele se apresentou como do departamento de compras. Então ele sabe do que eu estou falando, né? Suprimento está sempre apagando fogo. Muitos desses incêndios teriam sido mitigados aí se o cronograma da obra tivesse refletindo bem a época em que cada serviço vai entrar em cena. E não é só compra, é também mobilização de equipamentos especiais, né? Uma máquina de solda, um bate-estaca, alguma coisa assim, e também o recrutamento de profissionais que não sejam assim profissionais do varejo, vamos dizer assim, profissionais mais específicos. Então, eu gostei muito de estar conversando com você, de compartilhar a minha experiência, de ver aqui que tem muita gente assistindo, e estou à inteira disposição. Eu sou bastante ativo nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, você me encontra também no site aldomatos.com, é a minha consultoria, e instituto.am são os nossos cursos online e eventos presenciais. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer,
e parabéns pela sua trajetória aí de disseminar conteúdos e convidar colegas para compartilhar vivências, conhecimentos e dar dicas preciosas aos seus seguidores. Muito obrigado. Tá certo, Aldo. Muito obrigado aí. Foi um prazer falar contigo. Agradeço também, pessoal, ao tempo de vocês, né, que ficaram aqui conosco até agora. E seguiremos juntos aí. Muita coisa legal vindo pela frente aí no ano de 2023. Grande abraço, Aldo. Tchau, tchau. Grande abraço, saúde e sucesso a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.